Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu momento que você vai estar assistindo isso aí. Estou aqui com a Angel, fazendo aí o nosso último vídeo dessa jornada de dados ICX. Angel, mais uma vez, muito obrigada por ter topado esse desafio aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cintia Esteves, sou especialista em dados, e eu estou aqui com a Angel. Angel, se apresenta aí para a galera. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Angélica Angel. Podem me chamar de Angel. Eu sou especialista em experiência do cliente. Muito bom. Bom, hoje para finalizar aí, a gente sabe que algumas pessoas que estão assistindo a gente já estão no mercado, seja de dados ou de experiência do cliente, porque a proposta dessa nossa jornada foi trazer esse match aí dessas duas áreas que precisam andar juntos. Então, para trazer ferramentas para quem é de dados e atende CX, e para quem é CX, fazer aí uma interação bem amigável aí com a área de dados. E aí eu pergunto para você, Índio, e para quem também está fazendo transição de carreira, né? Às vezes a pessoa está pensando, vou para Exato. dados, vou para CX, o que que acontece em cada uma Vou dessas áreas trabalhar com aí? CX em dados, vou trabalhar com dados em CX, né? Exatamente. E aí, Angel, o que que você traz aí para a galera que está pensando aí em fazer uma transição de carreira para a área de CX? Quais são as tendências de 2023? E para quem tiver em dados, antes de eu até cortando a Angel, antes dela começar a falar, quem for fazer a transição para a área de dados ou quiser saber, no finalzinho eu também vou trazer depois da Angel, tá? Vai lá, Angel. Quais são as tendências Boa. para esse ano aí de Bom, 2023 em antes de dados? falar de tendências, eu quero trazer um dado. Vamos lá. É irônico, né? Trazendo um dado aqui, que é uma pesquisa recente que a PwC, né, que é uma consultoria, fez, e ela trouxe que 73% dos consumidores acha que CX é importante, é um fator importantíssimo para finalizar ou fazer uma compra, né? Só perdeu, né, em terceiro lugar para preço, né? E óbvio, né, a qualidade do produto. Então, para a gente entender que a CX cada vez mais é importante para os nossos negócios, para as nossas interações. Então, além de falar de tendência, é real, né? Muitas pessoas falam que o CX é modinha, né? Isso vai acabar. As empresas não vai acabar, gente, porque os consumidores trazem, né, 73% dessa importância, e esse número nos últimos anos só aumenta, tá? Então, certeza, se a gente for fazer essa mesma análise, né, daqui 6 meses, um ano, vai estar maior, né? Então, é importante trazer isso aqui para vocês. E eu sempre falo, contra dados não há argumentos. Exatamente. Bom, acho que a primeira tendência que eu gostaria de compartilhar aqui para vocês de 2023 é a personalização, né? É, e aí eu venho aqui com outro dado, não é? Mas aí da Deloitte também, que é uma consultoria. Eles trouxeram que 20% dos clientes topariam pagar mais por um produto ou serviço se ele for personalizado, né? E aí, quando a gente fala de personalização, não é essa personalização macro, né? Fala assim, eu quero personalizar por personas, né? Quero personalizar por uma dada região, por um grupo. Não, é personalização individual. E a Pessoa. pessoa é fazer específicos para cada um, né? E aí a gente pode até trazer como exemplo, né, no nosso vídeo passado retrasado, a gente Foi falou passado. sobre os principais cases, né? E até a Cintia trouxe com relação à Netflix. E eu falo que isso é uma questão de personalização individual. Se eu for entrar na minha, né, na minha home do Netflix, é totalmente diferente da Cintia. Apesar de a gente ter até gostos, né, similares, mas Parecidos. não vai ser o mesmo. Então, isso é uma personalização específica. E aí, falando um pouquinho de tendência de mercado, por exemplo, a Nike e a Adidas hoje já estão desenvolvendo tênis personalizado. Não só, né, a gente falando de estética, mas também pelo, né, biotipo, né, do pé da pessoa, para que ela se sinta
mais confortável ou consiga praticar, por exemplo, algum esporte de uma maneira mais assertiva. Então, eles estão trazendo essa personalização. E Muito legal. aí, estudando também sobre essa questão da personalização, para trazer alguns exemplos para vocês, né? Eu achei muito curioso uma empresa que chama Just for You, ela está desenvolvendo shampoos personalizados para um tipo de cabelo. Então, nós mulheres, nós sabemos que, né, nem todo cabelo é igual, apesar, né, às vezes meu cabelo não é totalmente seco, né, não é híbrido, não é oleoso, então cada cabelo tem, né, uma estrutura, tem uma textura, então eles estão construindo shampoos e condicionadores específicos, onde você pode colocar características do seu cabelo, né, seja de estrutura, seja, né, de, né, oleosidade, essas coisas, e aí você consegue montar, né, um cosmético personalizado para você, né? A Clinique também internacionalmente está fazendo isso para cremes faciais, né? Porque é, nem toda pele é igual, né? Seja em coloração, seja em textura, né? Então, eles também estão trazendo essa personalização. Então, às vezes em produtos, né, como sapato, como um tênis, é muito mais, entre aspas, fácil, né? Mas quando a gente Uhum. entra em cosmético, né, que fala muito de biologia, né, de química e tudo mais, é muito mais complexo. Então, para você entender como que tá a questão da personalização, Personalização. não só de inteligência artificial, né, de dados, mas também, né, em produtos em si. Então, isso é uma grande tendência dentro do mercado. A segunda tendência aqui que eu quis trazer é a experiência imersiva e metaverso, né? E aí, o que seria uma experiência imersiva, né? Você cada vez mais explorar a experiência que você tem dentro de um ambiente, né? E aí eu quis trazer aqui também um case que vem sendo aplicado. É óbvio que é uma marca super top, né? Que é a Gucci. Eles criaram dentro né, de uma das lojas deles, além de um museu contando toda a história da Gucci, com produtos, né, da Gucci, né, de diversos anos, né, montaram um museu. Dentro desse museu tem um restaurante que a pessoa consegue, né, fazer compra, ver as obras de artes da Gucci, ainda ter essa experiência gastronômica. Então, é uma experiência imersiva mesmo, e comprar os produtos. Então, olha que experiência que a pessoa tem, né? Ela não vai lá só comprar um produto da Gucci, que já é um produto, né? Já é um bem de consumo elevado, né? Que a gente Uhum. sabe que tem um custo mais elevado, mas ele também compra essa experiência, né? Essa imersão dentro da loja. E aí eles trouxeram um plus, né? Falando um pouquinho de metaverso, para quem não pode ir lá conhecer o museu, para quem não pode ter essa experiência, eles também fizeram essa experiência desse museu da Gucci no metaverso. Então, além, né, de você conseguir comprar, você também consegue ter essa experiência. Então, eles acabaram linkando esses dois, né? Óbvio que a gente está falando de uma marca top, né, dentro de um mercado, mas você consegue trazer isso também, uma experiência imersiva para um restaurante local, né, onde você consegue trazer uma experiência afetiva, né, para uma Sim. comida, por um momento. Então, isso é cada vez mais tendência também dentro do mercado, tá? De Você sabe que CX. você tá falando de experiência imersiva. Tá tendo aqui, eu não sei até quando vai, mas eu sei que ainda está tendo, já tem um tempo que está rolando isso, que é o Global Experience, que está tendo lá no Shopping Marketplace. Eu fui com a minha filha uns dias atrás, finalzinho do ano passado, e o que que acontece? É um espaço amplo que você entra e você passa por diversos cenários de novelas e de séries da Globo. Então você entra, tem uma sala lá do Caminho das Índias, então você senta no cenário efetivamente. Aí tem aquela outra novela que eu esqueci o nome agora, que é a Juliana Paz, como Maria da Paz. Tem a loja de bolos
E tudo você entra, você senta, você pode tirar foto, tem cenário de Pantanal, assim, várias novelas e séries. E o que que eles fizeram? Cada um desses cenários, eles fizeram um restaurante lá dentro também. Então você pode ir almoçar. Então você vai, adquire o seu almoço lá. Eu não cheguei a almoçar, mas você pede o seu prato e tem algumas mesas do lado de fora para aumentar a capacidade, mas tem algumas mesas dentro dos cenários. Aquela novela Chocolate com Pimenta, a Uhum. cozinha do Chocolate com Pimenta é a mesa do restaurante. Então você almoça dentro do cenário. E é exatamente o que você falou, a experiência imersiva. Quem que fala para uma criança que ela não está dentro da loja da Maria da Paz lá Nenhuma. comendo bolo se ela está sentada dentro da loja? E, ó, É, acho que é da Rita Lobo, se eu não me engano, o programa na GNT de culinária, você está dentro da cozinha da Rita Lobo. Então, é exatamente. exatamente isso. É essa experiência que eles têm lá. Você pode ir só visitar, ou você pode ir e fazer o seu almoço lá também. Exatamente. Então, essa é a experiência imersiva, né? E algumas empresas estão trazendo isso também para o metaverso, que é uma tendência de mercado, né? Tem algumas empresas até trabalhando com começando a trabalhar com recrutamento e seleção dentro do metaverso, reuniões dentro do metaverso. Então, isso é uma tendência aí também de mercado para esse ano de 2023. O terceiro ponto que eu quis trazer é a experiência do cliente consciente. E aí, né, o que seria essa experiência do cliente consciente? É o CX linkado com as práticas de ESG, né, que é a consciência ambiental, social e corporativa. Então, hoje, né, o consumidor vem sendo cada vez mais crítico, então não é só fornecer uma experiência, mas o quanto isso está linkado a projetos ambientais, né, ou consciência ambiental, a consciência social. Então, trazendo alguns exemplos, né, tem algumas empresas, você compra uma roupa e aí, né, você pode arredondar a conta e fazer uma doação para uma instituição de caridade, né? Eu trabalhei muitos anos em hotel e olha que isso, falando de tendência, né? Isso já, né, no meu início de carreira, que você também tinha a possibilidade de arredondar a sua conta e fazer uma doação para uma instituição, né, de caridade. Então, trazer esse link para essa consciência. E aí trazendo, né, até algumas empresas até para fechar negócio, para fechar contrato, estão solicitando algumas certificações ambientais, alguns cases de referência muito linkado a isso, né, ambiental ou social. E isso também para produtos, né? Então, as pessoas cada vez mais estão com essa tendência de consumir produtos e serviços que não impacta o meio ambiente, que também não tem essa questão de impacto social. Eu não vou me lembrar a marca agora para trazer para vocês, mas tem uma marca, né, que depois de um boom uma experiência negativa com uma marca super famosa, que ela colocou qual que era o local na etiqueta onde era produzido, né, especificações da produção Da da roupa matéria-prima. dela, da Uhum. matéria-prima, para que as pessoas olhem e falem, não, né, não foi, né, por trabalho escravo ou, né, outro tipo de serviço. Então, pensando nessa melhor experiência, né? Hoje em dia, por exemplo, o couro já não é utilizado, então as pessoas colocam, né, que a matéria-prima é parecida, similar, mas não é o couro, pensando nesse meio ambiente. Então, Uhum. isso também acaba sendo tendência para a experiência do cliente. E a última que eu quis trazer aqui para vocês é a autenticidade de forma real, né? Nossa, Índia, o que, que é esse negócio esquisito? É realmente você criar vínculos autênticos, né, e sinceros. Né? Até assim falou bastante da Netflix, né, e falou da parte de inteligência artificial da Netflix. Pensando nessa confiabilidade, né, e essa autenticidade, criar essa conexão, a Netflix não só tem esse case, né, de a gente conseguir
ter os nossos comportamentos, mas também ela trouxe a transparência na coleta da nossa informação. Então, não é novidade para ninguém, né, que como que ela faz essa coleta de dados. Inclusive, eles publicam nos blogs deles, né, sempre quando eles têm a oportunidade, compartilham um vídeo de como é feita essa coleta de dados. Para quê? Para que as pessoas tenham essa consciência, né, e saiba que como que as pessoas estão utilizando os dados dela. Então, essa transparência na coleta de dados, o vínculo autêntico, né, com relação, então, você comprar um produto e você ser sócio, por exemplo, da empresa, né? Você fazer parte daquela empresa, as pessoas começarem a coletar, por exemplo, opiniões suas. Então, comprei o produto, né? Você virou um sócio nível ouro e você acaba começando a participar dos processos decisivos, né? Da experiência de tomada de decisão dentro, né? De alguns comportamentos dentro da empresa. E também eu acho que o fazer o básico bem feito, essa parte da autenticidade de forma real, né? Que é a rapidez em corrigir erros. Então, a partir do momento que a gente tem falhas, e né, qualquer empresa, pessoa, qualquer ferramenta falha, e tá tudo bem, mas é o como que a gente trata isso, né? A rapidez com que a gente corrige os erros. Parece falar assim, não, Angela, você está falando básico, mas não é o básico. Às vezes muitas empresas têm essa dificuldade, É. né? Tanto de trazer esse vínculo autêntico, transparência na coleta das De assumir informações. o erro, né? Às vezes falar, desculpa, foi uma falha nossa e a gente vai corrigir. E tudo bem, né? Amanhã é outro dia. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, trazer essa conexão dentro das pessoas é uma grande tendência aí para 2023. Muito legal. Bom, eu vou puxar agora aqui a sardinha um pouquinho para o meu lado de dados, trazendo também aí as tendências de dados aí para 2023. A Angel, sem querer, já deu aí alguns spoilers, né? Que é a questão da segmentação de atuação do cliente. Então, assim, o cliente cada vez mais ele vai estar num segmento de atuação e ter essa personalização cada vez mais granular. Então, a gente pega população de São Paulo, aí você segmenta por área de atendimento, ou você segmenta por faixa etária. Essa segmentação, ela continua e ela vai ser cada vez mais forte até chegar no indivíduo unitário ali, para a gente conseguir ter a personalização pessoa a pessoa, tá? Um outro ponto que continua aí, isso deu um boom aí em 2020, 2021, 2022, continua sendo um boom esse ano também, e algo que não vai passar é essa parte da proteção de dados, que é exatamente o que a Angel estava falando, do cliente saber qual é o dado dele que está sendo coletando, para qual finalidade está sendo coletada. Se ele quiser, ele entrar em contato com a empresa e falar, eu quero saber qual dado meu você tem, o que que você está fazendo. Eu não quero mais que você tenha esse dado, porque um dos direitos do cliente é falar para a empresa, eu não quero mais que você tenha um dado. Óbvio que tem algum procedimento legal aí. Se eu fiz uma compra no marketplace hoje, recebi o produto, eu não posso ligar para lá e falar, não quero que você tenha mais o meu dado, porque ele tem aí, né, na junção das leis, a empresa é obrigada a reter as informações para quem ele vendeu por um determinado tempo. Mas se eu não tive nenhuma transação com eles, eu posso sim pedir esquecimento, eu posso pedir saber com quem que ele compartilhou meu dado, porque às vezes a gente começa a receber e-mail que a gente não sabe nem de onde veio. WhatsApp, oi, tudo bem? Como você está? Como você teve acesso ao meu dado? Não, me passaram o seu dado, não pode. Então, proteção de dados, gente, Cíntia, eu não quero trabalhar fazendo SQL, eu não quero criar notebook, eu não quero fazer injeção de dados, não quero nada disso. Não quero trabalhar com CX, mas eu quero trabalhar com proteção de dados. No final, você vai estar em contato com toda essa galera aí de CX, de injeção de dados, de coleta de informação, mas é uma área que vem muito forte também e que tem muita relação, como a Andy acabou de falar. O cliente saber o dado dele que está sendo coletado é uma experiência do cliente. Ele precisa saber. Porque é horrível hoje a gente ter a percepção de para que você quer essa informação? Sabe?
gera um desconforto muito grande. Quando a gente está falando de dados, de personalização, de segmentação, de proteção de dados, a gente tem que ter muita atenção aos vieses de algoritmos. Então, assim, hoje em dia eu vejo muita gente falando: ah, quero trabalhar com dados, quero trabalhar com inteligência artificial, é o boom do momento, muita gente trabalhando com isso, tem bons salários, mas ninguém quer se responsabilizar pelos vieses de algoritmos. Então, assim, essa é uma área super importante e que precisa de estudos muito aprofundados. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela está simulando a inteligência humana. E nós, como os humanos, todos nós temos vieses. A gente tem que trabalhar todos os dias para ir tirando uma coisa que veio aí de uma forma, né, estrutural na gente, e a gente vai quebrando esses nossos vieses com cada pessoa que você vai conversando, com cada treinamento que você tem aí, principalmente de diversidade. A gente, como ser humano, tem que ir quebrando esses vieses. Então, os algoritmos também têm que ter esses vieses quebrados. Por quê? Porque quem codifica os algoritmos de inteligência artificial é um ser humano. E o ser humano, por uma questão de cultural e estrutural, a gente tem esses vieses, então tem que ter muito cuidado. Por isso eu gosto tanto daquele case do Surpreenda-me do Netflix. E trabalhando com tudo isso, eu estou aqui trabalhando com a Angel como CX e eu como dados, para eu vender para a área, seja de CX ou de qualquer outra área da empresa, eu tenho que conhecer muito sobre o storytelling de dados. Eu tenho que estruturar os meus dashes de forma que a pessoa vai olhar e ele vai ver uma história sendo contada ali. Eu sou muito crítica quando eu vejo, principalmente em LinkedIn, às vezes as pessoas colocam dashboards lindos de como é que fala aquele nome de seriado, gente? Esqueci o nome dele. Mas todo tipo de seriado. Ah, eu tô vendo Stranger Things, eu vou fazer um dash de Stranger Things. Do E Star aí, Wars. de Star Wars, de um monte de coisa. E aí você olha e fala, gente, tá lindo, visualmente tá lindo, mas cadê a história que esses dados precisam contar? Às vezes é melhor você ter um dash fundo branco com uma boa história de dados, com um bom drill de dados, do que se preocupar tanto com o visual. O visual é importante? É, mas o dado ele tem que contar uma história. Então, ele tem que falar o que foi o faturamento, como ele quebrou, onde a experiência do cliente entrou, o que mais que tem aí de insights. Isso tem que estar intrínseco aí no para quem está trabalhando com dados, principalmente para quem vai trabalhar com data visualization, storytelling de dados. A gente tem que contar uma história. Eu acho que esses são 4 pontos que vão pegar bastante em 2023 como uma tendência de dados. Maravilha. Legal? Angel, de novo, estamos finalizando agora aí o nosso último vídeo dessa jornada. Queria mais uma vez te agradecer imensamente por ter topado aí fazer essa jornada comigo, compartilhar tanto conhecimento. Foram 5 aulas que você deu aí para a galera. Quem quiser, gente, quem tiver aí pensando em fazer uma transição de carreira, sigam a Angel lá no LinkedIn, tá? Eu vou estar sempre tagueando ela aqui nessas minhas postagens. Então, assim, não deixam de seguir ela, que ela traz sempre conteúdos muito ricos aí de CX. Angel, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Si, pelo convite, pelo desafio, né? Para mim é um grande desafio estar aqui falando. Sou um pouquinho introspectiva, mas adoro compartilhar o conhecimento. E faço as minhas palavras da Cíntia. Então, a Cíntia é uma especialista em dados e em gestão de pessoas. Da mentoria, não fala só de dados, mas fala muito sobre maternidade, fala muito sobre gestão de pessoas. Então, quem está me seguindo aqui, tem costume de interação comigo, não conhece a Cíntia também, eu vou taguear ela aqui. Sigam ela, que ela compartilha conteúdos riquíssimos e sempre numa linguagem super fácil aí, de fácil acesso, porque às vezes dados, né, a gente acha que é fora da caixinha, mas sempre numa linguagem aí super fácil. Então, é isso. E também me procurem sempre que vocês precisarem. Eu adoro falar sobre temas diversos, né? Especial CX. Então, trocar figurinhas para mim é super positivo e enriquecedor. Isso aí, Angel. De novo, obrigada. Espero que a gente Obrigada. venha aí daqui a algum tempo com mais jornadas aí. Vamos ver o que aparece de ideia aí para gente. Para quem está ouvindo a gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Em breve a gente volta com mais novidades.
Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.